Tudo bem, Renato? Fala, Eduardo, tudo bem? Boa noite. Sempre prazer lhe receber aqui, principalmente no dia de hoje, que a Prazer gente é vai meu. discutir mestrado, doutorado, enfim, coisas que você entende bem, orienta um bocado de gente aí. Então vamos discutir o background aí, o que é mentira, o que é verdade sobre pós-graduação, se vale a pena, se não vale, uma série de fatores. Então, para quem está chegando agora, certo? Live de hoje é sobre mestrado e doutorado, vale a pena fazer, não vale, o que é que isso pode lhe agregar de fato. E o que não esperar de mestrado e doutorado, tem muita gente com expectativa errada, né, de pós-graduação. O convidado de hoje é o Dr. Renato Lopes, foi meu preceptor lá na época da residência de Clínica América, 2007, lá na Escola Paulista. Atualmente é professor da Duke University, publica muito, né, sobre novos anticoagulantes, várias publicações no New England, nos principais periódicos, já fez várias lives aqui com a gente. É sempre um papo muito bom. Renato, primeira coisa, eu não vou nem começar por mestrado e doutorado. Eu vou começar anterior a isso, que foi uma coisa que você lembrou quando a gente estava discutindo mais cedo. Sobre iniciação científica, né? Porque a gente tem muito estudante que vai ver depois a live no YouTube, no podcast, enfim. E eu mesmo tive isso. Eu me lembro que na época da graduação todo mundo falava, olha, você tem que ter PIBIC, iniciação científica, bolsa, quem não faz isso não vai passar em residência, etc. E eu até fiz um pouco de iniciação científica, o Dr. Jerusa Dreyer, Flarioso, consegui publicar alguns artigos, mas, sinceramente, definitivamente não foi isso que me fez passar na Escola Paulista em clínica, definitivamente não foi isso que me fez passar em cardiologia no INCOL. Se eu não tivesse feito, a diferença do currículo teria sido mínima. Então, eu acho que é bem interessante colocar isso, porque tem muito esse discurso, né, assim, da urgência, né, quando você é estudante de medicina. Aquela história, se você não for monitor disso, você está ferrado. Se você não der plantão ali, você está ferrado. É sempre aquela coisa, muito é o fim do mundo. E quando você vai vendo, né, com o passar dos anos, rapaz, tem tanta coisa ali que eu fiz, se eu não tivesse feito, eu estaria no mesmo canto. Enfim, coisas mais legais que eu não dava tanto valor na época, se eu soubesse hoje em dia, enfim. Então me diz aí, para a pessoa que está lá, segundo, terceiro ano de medicina, que ouve todo mundo dizer que tem que fazer iniciação científica, senão a pessoa vai para o inferno, basicamente. O que é que você diria para o pessoal? Bom, Eduardo, primeiramente, boa noite a você e todas as pessoas que estão na live. Sempre um prazer poder participar aí com as suas atividades e com o seu grupo. E, de novo, já vão muitos anos aí desde a residência lá de clínica, não vou nem ficar falando muito a idade, mas é muito bom quando a gente vê o pessoal, né, que a gente treina naquela época e depois cada um acaba assumindo seu caminho, sua liderança, e isso é uma gratificação muito grande para quem está na academia. Então, assim, eu acho que quando a gente entra na faculdade de medicina, né, Eduardo, a gente acaba entrando muito cedo no Brasil, né? Eu vejo isso hoje, a diferença com as pessoas dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, meus alunos hoje, eles são muito mais velhos, eles entram 4, 5 anos mais velhos, porque lá a gente tem o college, que a gente não tem no Brasil. E parece bobagem, mas 4 anos faz muita diferença de maturidade. Para quando a gente, por exemplo, se forma com 23 anos, 22 anos, quer dizer, daqui que a gente sabe da vida, para poder dar conselhos, às vezes, para os pacientes que chegam com 80, que participaram de 2 guerras. Quer dizer, então é uma diferença importante. Mas a gente entra muito cru, a gente entra muito sem maturidade adequada, e a gente acaba sendo influenciado pela pressão, tem que tomar muito cuidado, pressão externa, e aquilo que eu sempre falo, o mais importante, talvez seja o resumo dessa live inteira, é fazer as coisas certas pelos motivos certos. Isso. Então, eu acho que se a gente está, que nem a gente entra, aquela pressão, eu vou fazer um PIBIC, qualquer que seja, aí a pessoa acaba achando lá um PIBIC que conseguiu entrar no grupo, que vai estudar a creatinina do rato albino sem uma pata direita. Ele vai fazer esse PIBIC, não vai acrescentar nada do conhecimento dele, não vai acrescentar nada para medicina, vai ser, na verdade, um desperdício ao dinheiro público, muitas vezes, porque às vezes a pessoa simplesmente, alguém está pagando por aquele estudo, e o currículo é o motivo errado. Porque na verdade, vai entrar na residência, vai entrar no concurso, vai entrar em qualquer que seja a etapa, quem fez aquele fato, quem tem no currículo aquilo pelo motivo certo. E não simplesmente para falar, não, então no primeiro ano, quem não faz preceptoria não passa em nada. Quem não faz PIBIC não vai passar em nada. Não. Vale muito mais a pena a pessoa identificar um mentor. Eu acho que esse é outro grande aspecto dessa live que eu queria passar, Eduardo. Certamente.
eu acho que talvez hoje um dos aspectos mais importantes da medicina acadêmica é a mentoria adequada. Uhum. E não só da medicina acadêmica, da vida como um todo. A gente sempre Sim. ter para quem a gente poder recorrer, né? E perguntar opiniões, e dividir opiniões, e ser mentorado, realmente, acho que isso é muito legal. Tem uma pesquisa, vocês que gostam também de bastante medicina baseada em evidência, tem uma pesquisa que foram feitas com os maiores líderes de medicina de cardiologia do mundo. Uhum. E perguntaram assim, para todos, quais são os elementos mais importantes do seu sucesso? Uhum. E eles listaram os 10 itens que foi comum a todos os grandes líderes da cardiologia mundial. E dentre esses 10 elementos, todos, sem exceção, falou ter bons mentores. Certamente, sem dúvida. Então, assim, bons mentores, bons exemplos, pessoas que podem não só ensinar que dispneia vai encontrar na ICC ou no TEP, mas que vai realmente formar a pessoa e que vai ao longo da vida. Quer dizer, a gente chega mais velho, a gente tem ainda dúvidas, a gente tem para quem perguntar e a gente está sempre se formando, né? A gente nunca se forma. A gente sempre está se formando. A gente pode se graduar, mas a gente nunca se forma, porque o dia que a gente se formar, acabou. Então eu vou fazer outra coisa, vou fazer ginástica, vou vender cachorro quente, fazer outra coisa que não a medicina. A medicina a gente nunca se forma, né? Isso é muito importante. Então eu diria que assim, o PIBIC ele é importante, sim, se a pessoa tem essa veia de pesquisa, gosta da estatística, já tem um mentor que está apresentando alguns artigos e ela já se familiarizou com esse aspecto e quer se aprofundar, perfeito. Vai fazer o PIBIC, ache um tema que lhe interesse, aprenda a metodologia científica, aprenda todas as etapas de um manuscrito. Tá tudo certo. Mas aí porque você realmente fez por prazer, porque você realmente queria aprender pelo motivo certo. E não, por exemplo, como eu vejo muitos alunos, muito mais no Brasil, né? Onde às vezes a gente falava assim, vamos ter uma aula extra de propedêutica. E o aluno adorava propedêutica e falava, não posso, que eu tenho agora a aula do PIBIC, eu tenho que... Quer dizer, era um fardo para a pessoa ir na aula do PIBIC. Quer dizer, então, se é um fardo, não faça. E até aquele negócio, né, Renato? Às vezes o cara tá pensando em passar na residência por causa de currículo, pô, investe essas dezenas de horas estudando mais, que você acerta uma questão a mais na prova e pronto, já vai valer muito mais do que aquilo, né? Então... Sem dúvida nenhuma. E mais do que isso, hoje a gente pega um currículo que a gente vê claramente aquilo, eu falo, tá bom, qual foi a sua contribuição? Me fale... E a gente vê nos Estados Unidos, Eduardo, é muito interessante isso. Eu aprendi com um professor que foi o maior anatomista que o país já teve, chamado professor Renato Locke. Ele foi professor nos Estados Unidos e depois voltou para a Escola Paulista no final da carreira. E ele falava algo que hoje eu aplico quando eu estou nas bancas para avaliar quem vai passar na residência ou no fellowship, que é o seguinte. O que eles chamam nos Estados Unidos de shining eyes. Ou seja, o brilho nos olhos. Isso não tem livro e não tem maneira de você quantificar. Ou você sabe olhar ou você não sabe. E quando a gente vê a pessoa falando do PIBIC ou do que ela fez na graduação e vê o shining eyes, essa pessoa pode apostar que essa pessoa vai ser um bom residente, um bom fellow, um bom médico, um bom professor. Quando no Brasil seria o sangue nos olhos, né? Exatamente. Você vê que sangue nos olhos, né? Exatamente, que a gente vê muito lá na Escola Paulista, Eduardo, inclusive muito mais comum dos alunos e dos residentes meus que vieram de fora. Né? Por quê? Porque não estão acostumados com aquela estrutura, deram sangue para estar lá, querem aproveitar o melhor, e eu vejo a mesma coisa em vários lugares do mundo. As pessoas que vêm de fora acabam dando muito mais valor naquele lugar e tem aquele shining eyes. Então, quando a gente olha aquele shining eyes, você pode ter certeza que a pessoa vai ser bem sucedida. E se você faz um PIBIC do rato albino sem pata e foi apenas para contar, você não vai ter o shining eyes quando você falar desse PIBIC. Então, eu acho que assim, de maneira geral, pense em fazer aquilo que quando você for falar, você vai transmitir de maneira genuína o shining eyes e vai ficar claro a sua paixão por aquilo e isso é que vai fazer a diferença na vida. Perfeito. Esse aí você falou, Renato, até uma coisa que eu já comentei em live antes, às vezes o pessoal pergunta, né? Não, mas você não tinha algum tipo de preconceito, né? Por ser nordestino, enfim, e tá fazendo residência na Escola Paulista, na ENCOR, e nunca tive.
nem um pouco. E eu acho que é muito por causa disso, né? Você tá nesses grandes centros, o cara que é o chefe do serviço, a coisa que ele mais gosta de ver é alguém com sangue nos olhos, né? Pô, esse cara veio aqui, largou, né, a vida toda lá e o cara tá aqui para sugar tudo, né, de conhecimento, aprender e tal. Para quem ensina, nada melhor do que você ver alguém com sangue nos olhos, né? É bom demais. É bom demais. Sem dúvida. E eu posso te falar, Eduardo, que hoje grande parte, lógico, eu tive a felicidade, tenho a felicidade de ser homenageado pelos alunos, muito próximo dos alunos, né? Porque para mim é uma das coisas que mais importa para mim na academia são os alunos, sejam eles residentes ou não. Mas grande parte das pessoas hoje que trabalham próximos de mim, que são meus braços direitos, que fazem, que orientei mestrado, doutorado, são pessoas que realmente vieram de fora daquelas instituições, seja na Duke ou na Escola Paulista, e pessoas como até você mesmo, que mantém um contato depois de anos e continuamos fazendo coisas juntos, escrevendo os livros juntos, e aulas juntos, e lives juntos, ou seja, porque são aquelas pessoas que realmente vão se identificar com o serviço e vão dar o sangue. E você que está ensinando, e você sabe isso hoje que você também ensina, não tem nada mais gratificante de você saber que você está lá falando e aquilo que você está falando vai tocar no coração do aluno e ele nunca mais vai ser igual depois que ele passar com você. Isso é o pagamento de qualquer professor. Exato, exato. Perfeito. Aí vem, Renato. Aí, tudo bem, para a PIBIC eu acho que a posição perfeita é essa. Se você está pensando em ganhar ponto para residência, não vale a pena só por isso. Por aí vai. Mas aí depois vem uma situação mais complexa, né? Que é o pessoal que termina clínicas, especialidades. Eu não vou nem me restringir só à cardiologia. Qualquer especialidade cirúrgica, enfim. E aí começa a história do mestrado e doutorado. E aí eu sempre escutei muito. Mestrado, especificamente em São Paulo, o pessoal nem discute tanto, porque lá na USP, por exemplo, todo mundo vai para doutorado direto, mas eu acho que na maior parte do Brasil existe, né, a questão de você ir para o mestrado primeiro, para o doutorado depois. Mas, independentemente disso, o pessoal falava muito alguns argumentos, tipo, né, você está terminando lá a residência no INCOR, vou dizer meu exemplo, aí tinha interesse em fazer alopatia, tinha interesse em fazer coronária aguda, coronária crônica, você fica ali meio perdido sem saber, tudo é bom, tudo daria futuro. E tem muito aquele negócio, se você quiser entrar no grupo X, você vai ter que fazer doutorado. Porque se você não fizer doutorado, você não consegue entrar no grupo X, ou o seu consultório não vai ter muito paciente, porque aqui no mar de São Paulo, todo mundo tem doutorado, pós-doutorado, várias coisas. Se você não tiver pelo menos um doutorado, você é só mais um na multidão, mesmo sendo muito bom de beira-leito, né? Coisas que eu ouvia falar. Para você, se você tem alguma pretensão de ensinar em alguma faculdade, que seja pública ou privada, é obrigatório ter doutorado. Então você vai vendo vários argumentos a favor de fazer doutorado. Mas muitas vezes você não vê, e eu quase que caí nessa história de entrar no piloto automático logo e fazer um doutorado de ponto final. Terminei fazendo depois, como você sabe, mas aqui em Recife, em outra situação. Mas é aquele negócio, você meio que, tá bom, já tô aqui na residência há 4 anos, vamos me dar mais 4 anos de doutorado aí, sei lá, quando eu começar a minha vida, eu vou estar com 40 anos, às vezes sem nem casar, porque tá a mulher num canto, você no outro e tal, enfim. E fica aquela coisa, né? Então, assim, o que é que você teria a dizer em relação a essa questão de piloto automático, doutorado vai lhe dar mais paciente, sim ou não, no consultório, doutorado vai lhe deixar mais, entre aspas, mais apto a atender uma subespecialidade, por exemplo, em cardiologia, né, que é a área da gente, em coronariopatia, em valvopatia, sim, não? Como é que é a tua visão em relação a isso? Então, essa é uma pergunta muito interessante, Eduardo, e obviamente que depende muito de país para país e de região no país para região no país. É muito interessante, né? Por exemplo, o doutorado nos Estados Unidos, ele não tem muito valor, né? Hoje, eu me lembro quando eu cheguei pela primeira vez nos Estados Unidos, né? Os meus mentores, nenhum tinham doutorado. Se você pegar, por exemplo, o Robert Califf, né, que foi presidente do FDA, um dos caras mais gênios que eu conheço na medicina, não tem doutorado, né? Então, é uma outra filosofia. Já na Europa, não. Na Europa, o PhD tem um certo valor, um certo prestígio, mas é algo muito mais complexo de se obter do que no Brasil, por exemplo. E no Brasil, alguns lugares realmente passou a ser um dos critérios de avaliação da qualidade da escola médica. Então, não é nem uma questão de ser certo ou errado, é uma questão que virou um critério. Então, por exemplo, no HC, na Escola Paulista, você tem que ter mais de 95% dos seus docentes com doutorado. Então, na verdade, quando a pessoa fala, bom, se você almejar uma carreira universitária, você precisa ter o doutorado. Por quê? Porque é uma regra. Né? Eu costumo brincar que na Escola Paulista, por exemplo, até a moça da lanchonete tem doutorado, né? Senão a gente não pode nem trabalhar lá na lanchonete.
Então, é uma cultura e acabou virando uma exigência. Então, é uma regra do jogo. Uhum. É certo ou não? É igual quando você dá aula lá do TEC, né? Não é para discutir, é bola na rede. Quer dizer, então, assim, é a regra do jogo. Então, assim, eu quero fazer doutorado em medicina. Então, a pessoa... Eu quero fazer a residência. A pessoa tem que se formar antes. Uhum. Aí depois ela quer fazer uma segunda residência. Ela tem que ter feito clínica médica antes. Aí ela quer fazer uma livre docência, ela tem que ter doutorado antes. Então, são pré-requisitos que a vida acadêmica exige. Uhum. Então, eu tenho que conhecer a regra do jogo. E, de novo, conhecer a regra do jogo, assim, o que eu quero da minha vida? Eu quero ser professor universitário numa universidade que exige isso? Bom, se eu quero, eu vou ter que então, tirar o melhor disso. Então, eu vou pegar um orientador correto, eu vou escolher o tema que me atrai, que eu quero me tornar um expert, eu quero estudar 4 anos da minha vida muito aquele tema, e eu quero gerar um conhecimento, eu quero descobrir algo novo que ninguém ainda descobriu, que é o objetivo do doutorado. É eu provar uma tese que ainda ninguém descobriu, mesmo que ela seja modesta, mas é algo novo que ninguém fez. E aí eu vou entrar nessa porque eu quero ser professor titular, eu quero fazer a minha livre docência, e é a regra do jogo. Se for por isso, vamos fazer. Agora, quando você está acabando a residência, aquela pressão de ter que fazer, porque senão você não vai ser bom médico, isso não tem nada que ver uma coisa com a outra. Aliás, se eu tivesse que apostar, talvez a maior parte dos bons médicos não teriam doutorado, porque estariam gastando tempo na beira do leito examinando os pacientes, tá certo? Então, eu acho que não tem nenhuma correlação entre isso. E, infelizmente, eu vejo muita gente caindo nessa armadilha e fazendo doutorado no controle, no piloto automático, e muitas vezes porque acham que vão pôr na parede e cobrar mais caro a consulta. Isso não pode acontecer, tá certo? O doutorado, ele não pode ser motivo de você tentar, por vaidade, por ego, você falar que você tem um doutorado e poder cobrar mais caro a consulta, ou seja, por fins econômicos também. Não pode. Porque mais cedo ou mais tarde vai dar errado. Agora, se você está num centro que tem a oportunidade de ter um orientador que você admira, tem um tópico que você tem uma ideia, ou você se junta a um grupo que tem uma ideia que pode gerar aquele doutorado. Você vai fazer porque você quer realmente aprender a metodologia, gastar mais tempo na estatística, aprender como escrever um artigo científico, gerar um conhecimento, pensar em orientar no futuro. Aí tá perfeito, porque você tem que fazer, porque você vai ser cobrado, a carreira universitária exige aquilo, e você vai ter que ter. Agora, em nenhum momento isso é sinônimo de melhor médico, ou de melhor qualidade técnica, ou de melhor diagnóstico, ou de melhor atendimento médico. Em nenhuma hipótese. Lógico que você pode ter doutorado e ser um grande médico. Aí você se diferencia mais ainda, mas a correlação ela é nenhuma entre você ter o doutorado e você ser melhor médico. Isso aí tem um gráfico que você deve ter visto já, né? O pessoal botava muito na época no Facebook, mostrando, né? Sei lá, graduação, você estava num círculo de competência, residência de clínica, você aumentava bem, residência de cardio, você aumentava bem. E o doutorado era como se fosse uma bolinha só, que você entrava ali, um micro conhecimento, né? De uma coisa bem específica, né? Enfim. Mas é interessante isso, Renato, que até você comentou do Robert Kelly, eu estava até gravando a aula do TEC hoje, que fala do Scott Duke, que ele é um dos autores, né, de 87 a publicação, um cara muito conhecido, até na parte acadêmica mesmo de medicina, né, muita publicação importante. E uma das coisas interessantes era aquilo, você abre um artigo da New England, é muito comum você ver vários artigos da New England que tem um cara com PhD no meio, né? Todo mundo é MD, né? Que é médico, né? Em inglês, basicamente só médico. O cara lá publicando no New England, que é o periódico mais importante, né? Então, até isso, a gente tem uma concepção meio errada no Brasil, né? A gente acha que para a pessoa fazer pesquisa, obrigatoriamente, a pessoa teria que ter doutorado. E quando você vai para os Estados Unidos, que é o maior centro produtor de pesquisa do mundo, tem um bocado de gente em revista muito grande que não tem doutorado, né? Para você ver que também não tem uma correlação obrigatória entre uma coisa e outra, né? Na verdade. Sem dúvida. Sem dúvida. Pra você ter uma ideia dos meus mentores, e se você pegar a cardiologia da Duke hoje, que é a cardiologia que publica em torno de 300 papers por ano, nós juntos, né? Ou seja, um paper por dia, e tudo assim, New England, JAMA, Lancet. Se você for ver,
não tem nem 5% dos docentes da cardiologia que tem doutorado. Interessante. Ou seja, Chris Granger, John Alexander, Adrian Hernandez, Manesh Patel, você pode listar o que vocês quiserem, Chris O'Connor, Rob Califf, Eric Peterson, não tem doutorado. Uhum. Ou seja, porque é uma outra cultura e são pessoas aí com fator de impacto de 100, índice H de 100, 110, publicando 40, 50, 60 papers por ano. Uhum. Quer dizer, então não é realmente, não tem nenhuma correlação. Mas no Brasil, a história é outra. Sim, sim. Então a gente tem que se correlacionar e a gente tem que tentar se adaptar à nossa realidade. Então, Perfeito. se você está numa universidade, principalmente as federais, os estaduais, Uhum. onde virou regra do jogo você ter o mestrado, doutorado, pelo menos doutorado, né? O mestrado nem é tão obrigatório, eu tenho até um comentário em relação a isso. Você tem que jogar o jogo, né? Perfeito. Mas já que você vai jogar o jogo, utilize da melhor maneira possível o jogo para você realmente aprender. E não simplesmente seu doutorado lembrado como um momento chato da sua vida, um momento que você não tinha tempo para fazer nada, que você realmente não fez. Muita gente nunca publicou o doutorado. É isso. Quer dizer, então, como é que você faz um doutorado e você não publica o doutorado? Quer dizer, então já perdeu o sentido você fazer o doutorado. Então, de novo, fazer pelo motivo certo, Eduardo. Perfeito. Fazer pelo motivo certo. Um negócio interessante, né, Renato, que a gente ouve muito o pessoal falando, não, eu quero ser professor, outra lá. Mas é engraçado, né? Quanto mais você vai ensinando, você sabe, né? É uma doação muito grande. Você, enfim, tá sempre tendo que pensar como mudar aquela aula para mudar aquela mesma aula repetida e tal. E tem muita gente que você olha, né? Até professores, seja na época da faculdade. Pô, meu cara sempre disse que queria ser professor, virou professor. Mas na hora que eu estava lá na universidade, o cara só fazia, entrava de costas na sala, reclamava, olha, isso aqui não dá futuro. Então, rapaz, não era o seu objetivo de vida, era ser professor. E agora que o cara está lá na posição, a pessoa não parece gostar tanto, né? Então, assim, acho que uma das coisas também que vale a reflexão é isso. Tem muita gente que diz que quer ser professor, mas na verdade ela quer o status de professor. Se ela pudesse pegar lá o diploma, sou professor, e não aparecer mais nunca para dar aula nenhuma, seria o melhor dos dois mundos, né? Que é um negócio totalmente sem sentido, né? Então eu tenho isso, né? Às vezes é aquele negócio você entrando numa série de coisas sem sentido, vou fazer o doutorado para virar professor que eu não quero, só quero ter o status, e você vai perder anos e anos da vida investindo tempo numa coisa que não é relevante no final das contas para você, né? Sem dúvida. Isso que você falou é tão verdade que eu vou ilustrar com um exemplo real. Exemplo real que aconteceu num concurso importante, numa universidade importante e numa disciplina importante, tá certo? Era um concurso para docente e eram 8 candidatos. E depois, quando chegou no candidato número 7, ele já sabia que outro candidato ia ganhar, por motivos políticos, etc. E aí ele já estava bem cansado do concurso. Aí alguém da banca falou assim, mas por que você quer ser professor, que agora você tem 60 anos, né? Por que só agora que você quer ser professor? Você está nessa escola aqui há tantos anos. Por que você quer ser professor? E ele respondeu assim, porque eu não aguento mais dar aula. Ou seja, olha como as coisas estão invertidas. O professor não tem uma idade, né, para ser óbvio que você tem que ter um certo conhecimento, uma certa já bagagem. Mas, no Brasil, infelizmente, o que acontece? Alguns professores viram professores chefes ou titulares, ou mesmo viram professores na cadeira acadêmica com 60, 70 anos. E aí, a pergunta é, já passou aquela curva de produtividade? Você que gosta de falar de produtividade, e passou essa curva. E a pessoa não vai mais ser tão produtiva. Tanto é que nos Estados Unidos, os grandes cargos de chefia acontecem como? 50, 55 anos, que é quando a pessoa está no pico. Entre o gás, né? O ânimo e o conhecimento. Porque se for muito precoce, é muito precoce. Se for muito tardio, você já não tem mais o mesmo ânimo. Então, olha o que esse candidato fala. Eu quero virar professor, porque ele não teve a chance de virar com 40 anos, porque não abriram um concurso para ele, ou abriram e sempre era o mais velho, mais velho, mais velho. E aí ele quer entrar com 60 anos, porque ele não aguenta mais dar aula. Quer dizer, então, tudo invertido, né? Tudo invertido. Então, as coisas têm um timing na vida. Assim como não tem sentido a pessoa querer fazer um doutorado com 60 anos de idade.
Por quê? Porque não vai mudar o estilo de vida dela, não é para isso que foi criado o doutorado. Então, tem que separar muito, né, Eduardo? O que é que a gente faz na vida por ego? Isso. Ou o que a gente faz na vida realmente pelo princípio certo? E eu tenho para mim, cada vez mais fazendo esse exercício comigo, que às vezes a gente às vezes pega em armadilhas da vida, né, com propostas, com convites que a gente recebe. Eu estou fazendo isso por ego ou eu estou fazendo isso porque realmente eu quero e vou fazer uma contribuição? E é um grande exercício a gente aprender a falar não para aquilo que a gente não acha que vai fazer uma contribuição e vai ser simplesmente por outro motivo que não o correto. Tem um exercício até que a gente fala no curso de produtividade, que é o curso do epitáfio, né? Você queria que esse projeto profissional que você está fazendo agora estaria no seu epitáfio daqui a uns anos? Eu pretendo morrer com 100 anos só, mas provavelmente o Cardio Papers vai estar lá no epitáfio, né? Olha, estava lá no Cardio Papers e tal. Mas tem muita coisa que pode parecer relevante agora para você, mas se você fizesse raciocínio, pô, daqui a 20 anos isso vai ter alguma relevância no meu histórico profissional? Provavelmente não. Então, olha, melhor passar para frente e ir para outra, né? Provavelmente, né? Então é sempre um exercício interessante também para a gente pensar, né? E sem dúvida. E se você tiver dúvida se isso vai ser importante para você ou não, se você vai se orgulhar disso no futuro ou não, aí que entra o papel do mentor. Isso, né? isso. Aí que entra o papel do mentor de poder falar, enxergar coisas que às vezes naquele momento você ainda não tem a maturidade para enxergar. Isso, perfeito. Esse é outro macete, né, que a gente fala, é uma aula que eu dou só sobre determinar prioridades. Esse é um deles. O que é que seu mentor falaria sobre isso? E às vezes não é nem um mentor vivo, pode ser Abraham Lincoln, que você admira, tá? Mas, o que é que Lincoln diria sobre isso e tal, né? Então é um exercício bem interessante também para você conseguir definir melhor as prioridades, né? Sem dúvida, isso que você falou é verdade. Pode ser qualquer mentor que você tenha no passado ou não, mas você ter a felicidade de poder ter 2, 3 pessoas que você confia, que você possa fazer essas perguntas que não está no livro, com pessoas que vão genuinamente te mentorar e te orientar sem interesses outros, é realmente algo muito importante na vida acadêmica. Certamente, certamente. Renato, em relação a mestrado e doutorado, especificamente, que a maioria das pessoas pensa nisso, né? O mestrado é basicamente uma escada para chegar no doutorado, e o que eu quero é doutorado, ponto final. Conceitualmente, qual seria, né, o papel de um do outro? O que é que você enxerga em relação a isso? Então, Eduardo, o que acontece? Na verdade, ambos doutorado nada mais são do que estágios diferentes de uma pós-graduação, tá certo? O estágio inicial é o mestrado e o estágio mais avançado é o doutorado. O mestrado é onde você, teoricamente, aprenderia aspectos mais básicos, mais iniciais, já de aprofundamento numa área, mas aspectos mais básicos. Não demora tanto tempo, a gente tenderia a fazer um período mais curto, de 2 anos, por exemplo. E você seria uma preparação para um estágio mais avançado da pós-graduação, stricto sensu, que seria o doutorado. Aí sim, mais aprofundado, mais extenso, uma carga teórica e prática maior. Então, essa seria a grande diferença. Na medicina, Eduardo, a minha opinião, isso é minha opinião, eu acho que tem menos espaço para o mestrado. Por quê? Porque o mestrado na medicina acaba sendo a residência. É uma forma de especialização onde você já vai gastar aí 2, 4, 5 anos, dependendo da especialidade que você for fazer, às vezes 6, né? Que outras áreas, como o direito, a engenharia, eles não têm isso. Então, aí, você cria o mestrado, tanto é que tem até um mestrado chamado profissionalizante. Isso. Onde você vai se especializar de uma forma bem focada em aspectos técnicos da profissão e da especialidade. Mas na medicina, a gente tem a residência de, no mínimo, 2 anos, e aí qualquer coisa entre 4 e 6 anos. Né? Entre fellowship e eco e subespecialidade, assim por diante. Então, na minha opinião, na medicina, o papel do mestrado ele é facilmente substituível pela residência. De modo que aí fica assim guardado o doutorado para aquele aprofundamento mais abrangente, mais intenso, mais profundo,
onde você vai se tornar realmente um expert com uma contribuição inovadora. O mestrado nem precisa ser inovador. O mestrado pode ser um tópico importante que você queira se aprofundar. Já o doutorado tem que ser mais inovador. Então, você vai ter que se dedicar mais tempo. Hoje, a lei do MEC é que seja feito em 4 anos no máximo. Isso. O doutorado, né? Mínimo de 2, né? Mínimo de 2 hoje. Não dá para defender antes e máximo de 4. Podendo estender 6 meses, enfim. Isso. Então, o que acontece? A gente... é assim que eu vejo na medicina. Então, na medicina, eu vejo a residência ocupando um papel do que seria o mestrado. Não que está errado quem queira fazer um mestrado. Não está errado. Mas se você se preocupa com isso e com o tempo, lembrar que o mestrado poderia facilmente ser a residência, e aí você vai direto para o doutorado, porque você já fez 5, 4 anos de residência. Então, essa é a minha opinião em relação aos dois. Mas, de novo, não é só o aluno que erra. A universidade, o serviço, as disciplinas, Eduardo, também não podem usar o doutorado e o mestrado como mão de obra barata. Isso. Né? Porque, obviamente, manter os alunos lá 4 anos tocando ambulatório, que ninguém quer, das 2 às 6, 3 vezes por semana, é muito vantajoso, muitas vezes, para uma disciplina. E isso não é uma coisa correta também do outro lado, porque o doutorado, tá certo que o aluno tem que se dedicar com algum teor prático, mas as universidades não podem usar as vagas de doutorado para fazer mão de obra barata. Então, o erro acontece dos dois lados, tem muito e não pode acontecer. Tem muito. A grande questão do mestrado, eu acho que a maioria das pessoas que querem fazer, né, pós-graduação, até quereriam ir para o doutorado direto, né? Mas tirando São Paulo, um ou outro centro maior, é muito difícil, né, você conseguir como médico. Aqui no Nordeste, acho que a maioria dos lugares você tem que fazer mestrado antes, doutorado depois. Aí você vai somando, né? 4 anos de residência, 2 de mestrado, 3, vamos botar de doutorado. Aí acaba com 40 anos terminando as coisas ainda, né? Por isso que eu acho que nesse aspecto tem que ter pessoas para tentar questionar um pouco esse status quo, entendeu, Eduardo? Porque se você perguntar para as pessoas mais velhas por que é assim, elas vão falar, porque sempre foi. É o paradigma, né? Só que sempre foi, tem uma hora que tem que mudar, tá certo? Porque sempre foi não é motivo para continuar sempre sendo, né? Então, eu gosto de desafiar muito a rotina. Eu sou uma pessoa, que você me conhece, eu não sou uma pessoa que conhece, que gosta de rotina. Eu tenho que estar criando alguma coisa, inventando alguma coisa, porque senão cai numa mesmice que é muito difícil você sobreviver. Então, o que eu acho? Esses lugares tem que tentar, então, pegar quem está no poder e dar um chacoalhões e falar assim, olha, a gente já faz residência há 4 anos, não precisa mais fazer isso, já tenho aulas de pesquisa na residência, deixa eu fazer um doutorado bem feito, porque não tem sentido a gente fazer um mestrado, doutorado e começar a cair na vida com 40, 42 anos, que, pô, a vida passou, entendeu? Complicado. Renato, vou abrir aqui rapidinho para perguntas, enquanto isso, vou ver aqui mais algumas coisas da minha pauta aqui para ver se a gente cobriu tudo, mas os aspectos principais, certamente sim. Uma dúvida só, Renato, em relação, enquanto o pessoal vai mandando aqui, em relação ao doutorado de sanduíche, você já tem uma boa experiência, Pedro, inclusive, Barros, que é colaborador da gente também, trabalha muito com você, fez, né? Uma parte sanduíche, uma parte na escola, outra parte na Duke e tal. Como é que anda hoje em dia? Aí focando em medicina, né? Especificamente mais a parte da gente cardiovascular. Como é que está hoje em dia as propostas para a pessoa conseguir fazer? Vou excluir Covid na história, porque o Covid complicou tudo. Mas fora Covid, como é que está a situação de mestrado, doutorado sanduíche? A pessoa passa um tempo na Duke ou em alguma outra universidade grande americana? Então, eu sou muito fã dessa modalidade de doutorado sanduíche, porque eu acho que a formação... Isso aí é uma coisa que eu refinei nos últimos 15 anos, Eduardo, depois de ter vindo para os Estados Unidos. Quando a gente está em São Paulo, a gente acha assim, não, eu sou da Escola Paulista, forma lá, faz residência lá, faz mestrado lá, doutorado lá, vira professor titular lá e só isso que presta. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu cheguei com essa mentalidade, né? Uma mentalidade muito bairrista. Sim. E aí eu aprendi lá que os melhores caras eram os que tinham se formado, por exemplo, na Harvard, feito residência de clínica na Johns Hopkins, depois cardiologia em Stanford e virado professores na Duke. Porque você é exposto a várias condutas e várias pessoas. Perfeito.
E isso é a beleza da academia, você ser exposto a várias pessoas e você formar o seu eu. Uhum. Ah, esse professor tem 10% de coisa boa, aquele tem 20%, aquele tem 40%, e eu vou pegar tudo de bom de cada um e vou formar a minha maneira de ser. Então, isso é o melhor que existe. Então, eu fortaleci muito essa ideia de doutorado sanduíche. Eu fiz com a Patrícia, que é de Salvador, e depois fez em Cor. Eu fiz com o Flávio Brito, que foi residente da Escola Paulista, mas veio de Botucatu. Eu fiz com o Pedro Barros, que veio também do Nordeste, ficou em São Paulo e hoje é meu braço direito lá no Instituto. Eu fiz com o Adriano, que é de Jundiaí, do interior de São Paulo, foi para a Escola Paulista, foi para a Duke, voltou. Eu tive vários alunos que eu fiz doutorado, que eu orientei o doutorado sanduíche, porque eu acho que eles têm o PhD de São Paulo, que não é importante nos Estados Unidos, ou não é tão importante, vamos dizer assim, e foram expostos a inúmeras pessoas e voltam com uma tese muito forte para defender numa instituição brasileira. E durante muito tempo teve aquela bolsa, né, de Médicos Sem Fronteiras, né? Tá me fugindo o nome agora. Bolsa Pesquisa Sem Fronteiras. Certo, isso. Que era uma bolsa muito legal, que inclusive o Flávio conseguiu essa bolsa com um projeto nosso. Então, você foi na Pesquisa Sem Fronteiras, onde você ia com uma bolsa e voltava e defendia numa instituição nacional. Isso era muito como ela depois carregava essas relações pessoais que ela fez, seja com outros fellows do mundo inteiro e seja com seus professores que elas tiveram nos Estados Unidos. Então, é algo que eu valorizo muito. Quando tem pessoas que realmente não é fácil, então eu vou já falar, também não pode ficar só pintando de rosa, né? Não é fácil largar o país e ficar 2, 3 anos fora com neve, com outra língua, com outra cultura, não é fácil, mas para aquelas pessoas que realmente têm o sangue nos olhos, que têm bem claro que querem isso, tem como a gente fazer acontecer. Obviamente que agora no Covid esse ano acabou, não tem como, mas pós-Covid a gente espera que isso volte, porque realmente, Eduardo, é um dos programas mais interessantes e mais proveitosos, eu acho, em termos de pós-graduação. Show de bola. Deixa eu abrir aqui de novo os comentários. A Verônica falando, né, que é complicado fazer as duas coisas ao mesmo tempo e tal, né? Principalmente mulher, né? Eu vi aqui o dilema de Patrícia, a mulher envelhecendo, tem toda aquela a preocupação de engravidar muito tarde, ainda mais complicado para a mulher do que para o homem nesse sentido, certamente. Vamos mandando aí as outras perguntas. Deixa eu ver só aqui, Renato, da pauta da gente, se... Aliás, Eduardo, já que você mencionou, viu, Eduardo, já que você mencionou isso, vou convidar todos aqui, depois eu te mando o link, no dia 5 de maio à tarde, a gente vai ter um evento chamado Women in the Heart of Cardiology. Show de bola. Então, é um evento que é uma tarde, são 4 horas, onde os maiores nomes da medicina, incluindo o Rob Califf, o Bob Harrington, esse pessoal eu convidei. A gente vai estar abordando com as maiores nomes da medicina, da cardiologia em mulheres. Vão ter alguns poucos homens. Eu sou um dos chairmans do evento, junto com a Ariane, que eu convidei para participar comigo, com a Tracy dos Estados Unidos e com o Bob Harrington. Nós 4 somos os chairmans e vão ser tópicos abordando papel da mulher na liderança de ensaios clínicos, papel na mulher, por que as mulheres não são primeiras autoras ou autores seniors, tanto quanto os homens, papel da mulher em liderar um trial, como inserir a mulher como professora e líder acadêmico. A gente vai estar abordando tudo como diminuir esse gap de disparidade entre sexos. Então vai ser muito legal, convido todo mundo, depois eu passo para você divulgar no seu Instagram. Vai ser lá, Roxana Marin, todo o pessoal da Arábia Saudita, da Europa, dos Estados Unidos, os maiores nomes da cardiologia feminina, com alguns homens só, discutindo aspectos desde saúde da mulher, na cardiológica, até a liderança da mulher na cardiologia. Vai ser muito legal.
Os congressos americanos sempre tem, né? Aquela sessão, tem até o hashtag Week, né? Women in Technology e tal, né? É bem legal isso. Não, show de bola. Teve mais alguém que comentou. Deixa eu só ver aqui. Certo, para lá tal. Remo dizendo aqui que a experiência dele nos Estados Unidos fez uma grande diferença, certamente. Que mais aqui? Sim, Luiz dizendo aqui que o programa era Ciência Sem Fronteira, não era Pesquisa Sem Fronteira, não. Ciência Sem Fronteira. Isso aí mesmo. Confirmado. Era isso aí mesmo. Ciência Sem Fronteira. Beleza. Renato. Isso. Ciência Sem Fronteira. Beleza, Renato. Então, acho que a gente conseguiu cobrir aqui a maior parte dos pontos que a gente tinha para discutir. A gente vai fazer depois uma live contigo. Acho que vai ficar para abril, no caso, porque agora março ainda tem algumas coisas que a gente tem que discutir que já estavam marcadas, mas para abril a gente volta depois para falar sobre pesquisa clínica, né? Aí entrando realmente, para quem tem interesse em pesquisa clínica aí desde a época de graduação, dá para fazer bem feito no Brasil, não dá? Como é que, se a pessoa quiser ir para fora, fazer pesquisa clínica nos Estados Unidos, né? Tem muita gente que pergunta, mas vale a pena ir para os Estados Unidos ser só pesquisador? Como é que não é? Enfim, a gente vai discutir direitinho contigo essa parte, porque tem muita gente que tem curiosidade e é um aspecto que é muito pouco falado, né? Na graduação aqui no Brasil, até na residência mesmo, né? Então, acho que é uma coisa muito importante. Cada vez mais a gente vê gente, como o Remo, né, que postou agora há pouco, que foi lá, fez o pós-doutorado em Harvard e tal. Você ajudou, inclusive, ele aí, enfim. E tantos outros, né? Jefferson também, que voltou finalzinho do ano passado lá para o Hospital de Messejana, que também é colaborador. O Remo, pra você ter uma ideia, foi meu residente na mesma época que você, na sua época, né? Foi meu residente lá na Escola Paulista. E eu tive o prazer de escrever a carta para ele de recomendação da Bolsa de Harvard. E você vê, ele voltou muito mais preparado, mais forte, mais preparado, mais sólido. E agora já está aí publicando também conosco Lancet, New England, várias revistas importantes. É um marco na vida da pessoa. Realmente não é fácil. Infelizmente não é para todo mundo, mas esse tópico da pesquisa clínica, Eduardo, vai ser muito importante porque a gente está começando uma pós-graduação em agosto de pesquisa. Ela vai ser virtual, afiliado à Duke. Então, aí é uma oportunidade para a pessoa se especializar. Inclusive, o Remo faz parte do meu corpo docente. A gente vai fazer um livro, talvez, aí, junto com vocês, aí do Cardiopaper, que a gente está discutindo. As pessoas vão poder se especializar em pesquisa clínica sem precisar sair de casa. Então, é uma oportunidade bem grande que a gente vai poder também apresentar melhor, discutir melhor na próxima live que a gente fizer junto. E queria aproveitar aqui também para falar, Eduardo, que é muito importante a vontade de fazer a coisa certa, né? Independente de ter títulos ou não. Eu vejo aqui o exemplo que vocês estão fazendo, né? Nas aulas do TEC, no curso do TEC. E eu nem sei se todos têm título de doutores, não têm, etc. Mas vejam o exemplo, né? Eu tive a oportunidade de revisar o seu conteúdo programático e eu acho que, sem dúvida, hoje é um dos melhores, se não o melhor curso preparatório para o especialista do Brasil. E por quê? Porque são pessoas que estão atualizadas, que citam a referência, que se preocupam em atualizar, que se preocupam em fazer o que é o certo e ajudar a pessoa pelo motivo certo, né? Que é ter uma boa formação na cardiologia para passar numa prova que é importante para a pessoa eventualmente trabalhar e fazer seu plantão e assim por diante, e ajuda tanta gente no Brasil inteiro. Então esse é um exemplo clássico de que é fazer a coisa certa da maneira certa, onde título pouco importa, porque o que importa é você tá querendo fazer o certo, ter a didática, né, que nem todo mundo tem a didática, mas ter a didática, e aí se preocupar em estar estudando, estar se atualizando, sair a diretriz nova, sai o artigo novo. Eu tive a oportunidade de revisar o seu conteúdo conforme a gente combinou e assim, muito acurado, com coisas modernas. Então, assim, é isso que faz com que as pessoas conquistam o sucesso. E não tem free lunch, como eu costumo dizer. Não tem free lunch. Né? Quem quiser achar que tem free lunch está na profissão errada. Não tem. Mas fez certo, o sucesso é garantido. E aquele negócio, né, Renato, que a gente fala muito também para os alunos, enfim... É aquele negócio de você se encantar com o processo, né? Tem muita gente que quer essa história da meta, né? Quero virar professor, né, da faculdade X. Ele está mais preocupado com a meta, com o resultado final, do que com o processo em si, né? E o que a gente vê nos caras de alta performance, quer seja esporte, quer seja pintor, artista, enfim, é sempre o diferencial é o cara que gosta do processo, né? O cara que gosta de montar aula, é o cara que gosta de fazer atividade 12 horas por dia, o Michael Phelps da vida, enfim, né?
Então, acho que isso aí é até para pesquisa também, né? O cara, só quero ir fazer um doutorado lá na Duke, pegar o título, publicar um artigo na New England e sair fora. Meu amigo, vai ser um Não, martírio, vai ser um martírio. Se você não gostar do processo, se você não gostar de tudo que está envolvido, vai ser um martírio. Você vai sofrer ali meses e meses para ter um dia de glória e depois voltar para a sua vida não, cotidiana, né? Sem graça, né? e não vai ser sustentável, né, Eduardo? Não vai ser É isso. sustentável. Agora, eu me lembro, por exemplo, quando eu estava na Escola Paulista como responsável dos residentes lá, que você lembra, eu vou dar um exemplo aqui. Tinha uma aula que eu dava que as pessoas, todas as turmas de todas as especialidades pediam para eu dar. Acho que eu dei essa aula, juro por Deus, 500 vezes, que era a aula de prova de volume. Uhum. Então, hoje eu encontro pessoas que eu nem lembro direito, assim, necessariamente qual especialidade que era, estão, às vezes, em outra cidade, em outro país, e elas me encontram e elas repetem as coisas que elas escutaram naquela aula. Quer dizer, porque cada aula era como se fosse a primeira da minha vida. Então, quando você perde esse brilho nos olhos em fazer o que você ama, como hoje eu escrevo um paper, eu apresento como se fosse o meu primeiro paper do New England, como se fosse a minha primeira apresentação de lay breaking. Porque o dia que não for assim, Eduardo, eu prefiro mudar e fazer outra coisa. Eu me lembro que essa sua aula de prova de volume foi a única vez na minha vida que eu ganhei algum sorteio. Ganhei o teu livro de clínica médica. Eu falei, tá vendo? Finalmente eu ganhei alguma coisa. Muito bom, Lê. É isso mesmo, é isso mesmo. Mas tranquilo. Renato, como sempre, obrigado pela presença aqui. Foi ótima a discussão. A gente vai colocar depois no YouTube e no podcast a discussão de hoje para quem não pôde acompanhar ao vivo. E está reservado já. Quando for lá para abril, a gente faz a pesquisa clínica também, que tem muita gente interessada. Tranquilo? Perfeito. Obrigado, boa noite a todos e parabéns aí por todo o trabalho que vocês estão fazendo aí. Realmente muito orgulho de vocês. Um abração. Obrigado, Renato.